e saudáveis referiram-se a um futuro que era, em média, de 4,7 anos. Essa diferença impressionante ilustra como os horizontes temporais se encolhem quando estamos sob a influência de uma droga adictiva. Por outro lado, quando pergunto a meus pacientes qual foi o momento decisivo para eles tentarem entrar em recuperação, eles dirão algo que expressa uma longa visão de tempo. Como um paciente que usara heroína no ano anterior, percebi, de repente, que estava usando heroína havia um ano e pensei comigo mesmo, se eu não parar agora, pode ser que faça isso pelo resto da vida. Refletir sobre a trajetória de toda uma vida, e não apenas sobre o momento presente, permitiu àquele rapaz fazer um apanhado mais preciso das suas atitudes no dia a dia. O mesmo se deu com Delila, que ficou disposta a se abster da cannabis por 4 semanas só depois de se imaginar fumando ainda por mais 10 anos. No atual ecossistema rico em dopamina, todos nós nos tornamos prontos para uma gratificação imediata. Queremos comprar alguma coisa, e no dia seguinte ela aparece à nossa porta. Queremos saber alguma coisa, e no segundo seguinte a resposta aparece na nossa tela. Estamos perdendo a habilidade de descobrir coisas, ficando frustrados enquanto buscamos a resposta ou temos que esperar pelas coisas que queremos? O neurocientista Samuel M. Seclure e seus colegas examinaram quais partes do cérebro estão envolvidas em recompensas imediatas em comparação a recompensas adiadas. Descobriram que, quando os participantes escolhiam recompensas imediatas, partes do cérebro que processam emoção e recompensa se acendiam. Quando os participantes adiavam sua recompensa, o córtex pré-frontal, a parte do cérebro envolvida em planejamento e pensamento abstrato, tornava-se ativo. A implicação aqui é que agora estamos todos vulneráveis a uma atrofia cortical pré-frontal, uma vez que nosso circuito de recompensa se tornou o condutor dominante da nossa vida. A ingestão de produtos de alta dopamina não é a única variável a influenciar uma desvalorização por atraso. Por exemplo, quem cresce em ambiente pobre de recursos e é informado sobre indícios de mortalidade está mais propenso a valorizar recompensas imediatas a recompensas adiadas em comparação àqueles que são similarmente informados e crescem em ambientes ricos em recursos. Jovens brasileiros que vivem em favelas descontam recompensas futuras com mais frequência do que estudantes universitários da mesma idade. É de se estranhar que a pobreza seja um fator de risco para a dependência, especialmente em um mundo de fácil acesso à dopamina barata. Outra variável que contribui para o problema de hiperconsumo compulsivo é o aumento crescente de tempo de lazer de que dispomos hoje e o consequente tédio. A mecanização da agricultura, da manufatura, dos trabalhos domésticos e muitas outras tarefas que anteriormente consumiam tempo e mão de obra intensiva reduziram o número de horas diárias que as pessoas passam trabalhando, deixando mais tempo para o lazer. Um dia típico para um trabalhador médio nos Estados Unidos, pouco antes da Guerra Civil, de 1861 a 1865, seja na agricultura, seja na indústria, consistia em trabalhar de 10 a 12 horas diárias, 6 dias e meio por semana, 51 semanas por ano, com não mais de 2 horas diárias gastas em atividade de lazer. Alguns trabalhadores, frequentemente mulheres imigrantes, trabalhavam 13 horas por dia, 6 dias por semana. Outros trabalhavam em regime de escravidão. Em contraste, hoje, a quantidade de tempo de lazer nos Estados Unidos aumentou em 5,1 horas por semana entre 1965 e 2003, um adicional de 270 horas de lazer por ano. Estima-se que, em 2040, o número de horas de lazer num dia típico nos Estados Unidos será de 7,2 horas, com apenas 3,8 horas de trabalho diário. Os números para outros países de alta renda são semelhantes. O tempo de lazer nos Estados Unidos difere segundo a educação e a situação socioeconômica, mas não da maneira que você poderia pensar. Em 1965, nos Estados Unidos, tanto os com menos formação quanto os mais educados desfrutavam praticamente a mesma quantidade de tempo de lazer. Atualmente, os adultos que vivem nos Estados Unidos sem diploma de segundo grau têm 42% mais tempo de lazer do que os adultos com diploma de bacharelado ou melhor formação, sendo que as maiores diferenças em tempo de lazer ocorrem nas horas dos dias da semana. Isto, em grande parte, se deve ao subemprego entre aqueles que não possuem diploma universitário. O consumo de dopamina não é apenas uma maneira de preencher as horas que não são gastas trabalhando. Ele também se tornou um motivo para as pessoas não participarem da força de trabalho. O economista Mark Aguiar e seus colegas escreveram um artigo apropriadamente intitulado Leisure, Luxuries, and the Labor Supply of Young Men Lazer, Luxos, e a oferta de trabalho dos homens jovens, os homens mais jovens, entre 21 e 30 anos, demonstraram um declínio maior em horas de trabalho nos últimos 15 anos do que os homens e mulheres mais velhos. Desde 2004, os dados de consumo do tempo mostram que os homens mais jovens claramente mudaram seu lazer para jogar videogames e outras atividades recreativas em computador. O escritor Eric J. Kianelli referiu-se brevemente à sua própria história de dependência da seguinte maneira. Anos atrás, no que agora parece uma outra vida, um amigo me disse, toda a sua existência pode ser reduzida a um ciclo de 3 partes. Primeira, se fuder. Segunda, fuder. Terceira, controlar os danos. Não nos conhecíamos havia muito tempo, provavelmente no máximo 2 meses e, no entanto, ele já tinha testemunhado o suficiente dos meus costumeiros apagões de bebedeira, só uma das mais óbvias manifestações do rodamuinho de autoperpetuação da dependência, para entender como eu era. Com um sorriso enviesado, ele passou a elaborar hipóteses mais gerais, e desconfio que apenas numa semi-brincadeira, de que os dependentes são solucionadores de problemas entediados ou frustrados, que instintivamente inventam situações como o Dini, das quais precisam se desembaraçar, quando não acontece de aparecer algum outro desafio. A droga passa a ser a recompensa quando eles têm êxito, e o prêmio de consolação quando fracassam. Quando conheci Muhammad, ele era um jogo de palavras. Sua língua mal conseguia acompanhar o cérebro, que fervilhava de ideias. Acho possível que eu tenha um pequeno problema de dependência, ele disse. Gostei dele na mesma hora. Num inglês impecável, com um leve sotaque do Oriente Médio, ele me contou sua história. Em 2007, veio do Oriente Médio para os Estados Unidos, para cursar matemática e engenharia. Em seu país, o consumo de qualquer tipo de droga era passível de uma punição dura. Quando chegou aos Estados Unidos, foi libertador poder consumir drogas por prazer, sem medo. No começo, restringiu o consumo de drogas e álcool aos fins de semana, mas no prazo de um ano fumava cannabis diariamente, e o resultado foi constatar que suas notas e suas amizades sofreram com isso. Disse consigo mesmo, não vou voltar a fumar até terminar minha graduação, ser aceito no mestrado e conseguir uma bolsa para o doutorado. Fiel à sua promessa, ele não voltou a fumar até completar um programa de mestrado em engenharia mecânica em Stanford e conseguir financiamento para o doutorado. Quando voltou a fumar, jurou que se limitaria apenas aos fins de semana.
Depois de um ano no doutorado, fumava diariamente, mas, no final do segundo ano, estabeleceu novas regras para si mesmo: 10 miligramas de maconha enquanto estiver trabalhando, 30 miligramas de maconha quando não estiver trabalhando e 300 miligramas de maconha apenas em ocasiões especiais, para ficar realmente doidão. Muhammad não passou no exame de qualificação, o ponto alto dos seus estudos de doutorado. Tentou uma segunda vez e tornou a fracassar. Estava prestes a ser eliminado do programa, mas conseguiu convencer seus professores a lhe darem uma última chance. Em meados de 2015, Muhammad comprometeu-se a se abster até passar no exame de qualificação, por mais tempo que isso levasse. No ano seguinte, ele largou a cannabis e trabalhou mais do que nunca. Seu último relatório tinha mais de 100 páginas. Foi um dos anos mais positivos e produtivos da minha vida, ele me contou. Naquele ano, ele passou nos exames de qualificação, e, na noite após o exame, um amigo trouxe cannabis para ajudá-lo a comemorar. De início, Muhammad recusou, mas o amigo disse: não tem como alguém inteligente como você será dito. Só desta vez, Muhammad disse consigo mesmo, e depois não mais até a formatura. Na segunda-feira, o não mais até a formatura tornou-se nada de maconha nos dias de aula, que se tornou nada de maconha nos dias em que tenho aulas puxadas, que se tornou nada de maconha nos dias de exame, que se tornou nada de maconha antes das 9 da manhã. Muhammad era inteligente. Então, por que não conseguia entender que, toda vez que fumasse, não conseguiria ser fiel aos limites de tempo autoimpostos? Porque uma vez que ele começou a usar cannabis, não estava governado pela razão, estava governado pela balança prazer-sofrimento. Até um baseado criava um estado de necessidade não facilmente influenciado pela lógica. Sob a influência da droga, ele já não podia avaliar com objetividade as recompensas imediatas de fumar face às suas contrapartidas a longo prazo. Seu mundo era regido pela desvalorização por atraso. No caso de Muhammad, o autocomprometimento cronológico foi até certo ponto, e a moderação da cannabis foi sempre uma opção improvável. Ele teria que encontrar outra maneira, o que acabou acontecendo. Autocomprometimento categórico. Jacob veio me ver novamente uma semana depois de sua recaída. Não tinha feito uso durante toda a semana. Colocou seu aparelho numa lata de lixo que sabia que seria levada no mesmo dia. Também pôs de lado seu laptop e seu tablet. Foi à igreja pela primeira vez em anos e rezou por sua família. Não pensar em mim mesmo e nos meus problemas foi uma boa mudança. Também parei de sentir vergonha. Minha história é triste, mas posso fazer alguma coisa a respeito. Ele fez uma pausa. Mas não estou me sentindo bem. Vejo você às segundas-feiras, e às sextas penso em me matar, mas sei que não vou fazer isto. É o revés do uso, expliquei. Deixe seus sentimentos cobrirem você como uma onda. Tenha paciência e com o tempo você se sentirá melhor. Nas semanas e meses seguintes, Jacob conseguiu manter a abstinência limitando não apenas o acesso à pornografia, aos chats e às unidades TENS, mas também a qualquer forma de luxúria. Parou de ver televisão, cinema, YouTube, competições femininas de vôlei, quase tudo que lhe oferecesse uma imagem sexualmente provocante. Pulava certos tipos de reportagem, por exemplo, matérias sobre Stormy Daniels, a stripper que supostamente teve um caso com Donald Trump. Vestia short antes de se barbear em frente ao espelho, de manhã. Ver sua própria nudez era, por si só, um gatilho. Brinquei com meu próprio corpo por um bom tempo. Não posso mais fazer isto, ele disse. Preciso evitar qualquer coisa que poderia entreter minha mente dependente. O autocomprometimento categórico limita o consumo classificando a dopamina em diferentes categorias, aqueles subtipos que nos permitimos consumir e aqueles que não. Este método nos ajuda a evitar não apenas nossa droga de escolha, mas também o gatilho que leva ao desejo por nossa droga. Esta estratégia é especialmente útil para substâncias que não podemos eliminar completamente, mas que estamos tentando consumir de maneira mais saudável, como comida, sexo e smartphones. Meu paciente Mitch era dependente de apostas em esportes. Aos 40 anos, tinha perdido $1 milhão jogando. Participar dos jogadores anônimos foi uma parte importante em sua recuperação. Através do envolvimento com o grupo, ele aprendeu que não precisava evitar só as apostas em esportes, também tinha que se abster de assistir a esportes na TV, ler páginas de esportes no jornal, surfar sites relacionados a esportes na internet e escutar transmissões esportivas pelo rádio. Ele telefonou para todos os cassinos da região e se fez colocar na lista de não admitidos. Ao evitar substâncias e comportamentos além da droga de sua escolha, Mitch conseguiu usar um comprometimento categórico para mitigar o risco de recair nas apostas em esportes. Existe algo de trágico e comovente em ter que banir a si próprio. Quanto a Jacob, esconder o corpo nu, o dele e o dos outros, foi uma parte importante em sua recuperação. Esconder o corpo como uma maneira de minimizar o risco de se envolver em relação sexual proibida tem sido há muito tempo parte de muitas tradições culturais, perdurando até hoje. O Alcorão diz da modéstia feminina, e diga às mulheres crentes que abaixem seus olhares e guardem suas partes privadas e não exponham seus adornos, e que envolvam seus peitos com uma porção de seus lenços de cabeça, e não exponham